O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento o dom do Espírito. Vinde, Espírito Divino, enchei com os vossos dons os corações dos fiéis. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. Amém. Irmãos e irmãs, 50 dias depois da festa da Páscoa, celebramos a solenidade de Pentecostes. Por isso, o nome Pentecostes vem do número 5, 50 dias após a Páscoa. E esta é considerada a festa do Espírito Santo. Jesus volta para o Pai depois da sua ressurreição, mas continua permanecendo com a sua igreja, mas permanece de uma maneira nova, através da ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos agora voltarmos ao Antigo Testamento para compreendermos a razão desta festa. Em primeiro lugar, Pentecostes foi a festa da colheita. O povo de Israel era um povo nômade, era um povo agricultor. Então, quando chegava o período da colheita, os primeiros frutos, chamados de primícias, os melhores frutos, os mais bonitos, eram doados a Deus no templo. E esta festa era chamada de Pentecostes. Depois que o povo de Deus sai da escravidão do Egito e chega à terra prometida, eles começam a fazer memória do grande acontecimento que marca a fé de Israel, a Torá, a lei, os mandamentos que Deus deu a Moisés, escritos nas pedras. E a recordação desta aliança, desta lei, desta Torá, consolidou-se na festa de Pentecostes. Avançamos na história da salvação, chegamos na plenitude dos tempos, no Novo Testamento, na ação salvífica de Jesus, e percebemos que agora a recordação que fazemos já não é mais de uma lei que está inscrita na pedra,
mas agora nós celebramos Pentecostes como o dom do Espírito Santo, que quer escrever no coração de cada pessoa o mandamento maior que Jesus nos dá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós saímos da lei escrita na pedra para o dom do Espírito Santo, que a partir de agora precisa ser inscrito em cada coração. Por isso nos perguntemos: o meu coração tem escrito a lei de Deus? Eu tenho me aberto ao dom do Espírito Santo para que de fato ele também me alcance a cada dia? E é nesta perspectiva que hoje nós vamos meditar a palavra de Deus. Porque com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja nascente, fundada no Cristo ressuscitado, poderíamos nos perguntar: o que este Cristo ressuscitado oferece à sua igreja? Partindo desta pergunta, seremos conduzidos pelas leituras que acabamos de ouvir. Nos disse o Evangelho de hoje que depois da Páscoa, os discípulos estavam com medo e se trancaram numa sala que se chamava cenáculo, porque imaginavam, se Jesus era o que estava à nossa frente e foi feito com ele tudo o que nós presenciamos, imaginemos nós. Então era um ambiente de hostilidade, de insegurança, de medo. Então vamos ver o que vai acontecer nesse ambiente onde estavam os discípulos. Pegue o seu folheto na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Tome aí os versículos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Diante do medo, das portas trancadas, da insegurança que os discípulos viviam no dia de Pentecostes, onde o Israel fazia memória da lei, da Torá, veio como que uma tempestade, uma ventania que encheu o lugar onde eles estavam. O primeiro sinal do Espírito, o vento, o sopro. O segundo movimento do Espírito, o que aconteceu neste cenáculo depois do vendaval? Como que línguas de fogo estavam sobre os discípulos. Então nós vamos tomar estes dois sinais que remetem ao Espírito Santo: vento e fogo. O vento, em primeiro lugar, não pode ser contido. Você não pode segurar o vento. Ao mesmo tempo, o vento, ele é expansivo. Se o vendaval é muito forte, qual o efeito que ele faz também, minha gente? Como que uma varredura. Antigamente a gente sofria com vassoura, hoje já tem aquele varredor
que é uma máquina que faz um movimento muito grande, gerando o quê? Um vento e que varre tudo com muita rapidez. Então, qual é o significado deste vento como sinal do Espírito? Aí precisamos do Evangelho para entendermos o que é esse vento. Se você passar aí o seu folheto para o Evangelho de hoje, tome o versículo 22. Olha o que está escrito lá no versículo 22. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então Jesus fez o quê? Soprou sobre os discípulos, e o que esse sopro trouxe para eles? O Espírito Santo. Nesta perspectiva de compreendermos o sopro, o vento como sinal do Espírito Santo, voltemos ao livro do Gênesis, lá no início do Antigo Testamento. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele vai lhe soprar as narinas, ruá, e lhes comunica a vida. Então, a festa de Pentecostes agora no Novo Testamento, sinalizada pelo vento, nos aponta a ação máxima de Deus na vida de cada pessoa, que é de tornar você uma nova criatura. O sopro do Espírito é aquele que anima, é aquele que dá alma. A palavra alma vem do latim anima. E consequentemente é esse Espírito que sopra, que vivifica, que anima, que expande, que dilata, como o vento que ninguém tem a força de conter. Por isso vai nos dizer um trecho da Escritura: o Espírito sopra aonde quer. E ao mesmo tempo, sendo um movimento de vida, de ânimo, de dilatação, de expansão, é também um movimento que varre, que limpa. O vento tem esse poder de limpar, de varrer. E hoje nesta missa, se pergunte: o que o Espírito Santo precisa varrer na sua vida? Como vento impetuoso, quais são as realidades que você tem vivenciado, que muitas vezes tem te impedido de viver como uma nova criatura em Cristo Jesus pelo dom do Espírito? Quais são as situações que batem à sua porta e que de repente tem te privado de viver esse movimento de expansão, de dilatação, de realização, de plenificação? Por isso, o Espírito Santo vem como um vento, e não é um ventinho qualquer, minha gente. Nos disse a palavra, é um vento impetuoso. Depois, consequentemente, o segundo sinal do Espírito, as línguas de fogo. Qual é a função do fogo? Purificar, em primeiro lugar. Se nós tomarmos um metal precioso, para que se evidencie a força daquele metal, aonde ele tem que ser colocado? No fogo. Porque o fogo tira as impurezas e evidencia o que o metal tem de melhor. E esse exemplo é para que nós entendamos a palavra. Você, como nova criatura em Cristo Jesus, tem muitos talentos, tem muita coisa boa dentro de você, tem muitas habilidades. Você é por excelência destinatário da salvação em Cristo Jesus. Mas pode ser que as impurezas que permitimos entrar na nossa vida nos prive de vivermos como nova criatura.
nos prive deste hálito novo, deste vento, que é capaz de nos comunicar a vida de Deus. E hoje você deve pedir ao Espírito Santo, nesta missa, que purifique, que limpe, que tire da sua vida tudo aquilo que tem te impedido de viver a graça na qual você é destinado, ser uma nova criatura, porque Ele hoje também sopra o Espírito Santo sobre você. E esse fogo, além dele purificar, ele tem o poder de arder. Nos discípulos de Emaús, depois que eles reconhecem que Jesus estava vivo e ressuscitado, eles vão dizer: o nosso coração não ardia enquanto ele nos explicava as Escrituras. Qual é o movimento que o fogo do Espírito Santo hoje tem que causar em nós? Fazer com que os nossos corações voltem a arder. E agora eu gostaria de tomar esse trecho da palavra para dialogar com a nossa realidade, principalmente depois da pandemia, que nos maltratou muito nesses últimos 3 anos. Além dos vários outros desafios que já existiam e que continuaram a existir, veio mais esse. E qual é a síndrome que nós estamos percebendo hoje? Muitas das pessoas estão perdendo a esperança em viver, já não conseguem mais encontrar um sentido para um projeto de vida, e isso em todas as faixas etárias, seja para os adolescentes que muitas vezes chegam no atendimento depressivo, falando em suicídio, se cortando, seja para as pessoas mais velhas. E a incapacidade de sonhar, de ter esperança, de contemplar um futuro melhor, faz com que nós caiamos no marasmo da vida, de deixar com que as coisas aconteçam aleatoriamente, e assim tá bom, não tá bom não, gente. É necessário que o coração volte a arder, é necessário que nós encontramos sentidos para a nossa existência, é necessário que nós voltemos a sonhar, é necessário que nós voltemos a ter esperança, mesmo que o contexto à nossa volta seja muito desafiador. E o fogo do Espírito Santo tem o poder, além de purificar, fazer com que os nossos corações ardem, queimem. E a palavra de Deus é uma palavra prática, é uma palavra para a vida. E por isso que no salmo de hoje nós cantávamos: envia teu Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A renovação que a nossa terra precisa hoje é esta renovação do Espírito, do vento e do fogo. A renovação que a nossa vida precisa é a renovação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o vento e o fogo eram manifestações, eram como que o sinal do Deus vivo que se manifestava no meio do seu povo. E se agora, no dia de Pentecostes, o Espírito vem como um vento impetuoso e como línguas de fogo, o que estes dois sinais evidenciam? O sinal do Deus vivo que continua no nosso meio. E quando você faz a experiência de um Deus vivo na sua vida, Ele te dá sentido para viver. Quando você experimenta os sinais do Deus vivo, o vento e o fogo, você nesta experiência também encontrará perspectiva para continuar a sua caminhada, para lutar, para sonhar e para não desanimar mesmo que enfrente as dificuldades. Esse é o grande presente que o ressuscitado dá a mim e a você nesta manhã de Pentecostes. E partindo daí, Padre,
Se eu me abro à ação do Espírito Santo, que Jesus quer me dar, por meio destes dois movimentos, do vento e do fogo, o que eu vou experimentar? Aí quem vai nos responder isso é o Evangelho de hoje. Volte aí o seu folheto no Evangelho. Tomemos os versículos 19 e 20. Encontraram? Vamos ler juntos? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. De maneira prática, duas indicações para a sua vida, ao se abrir ao dom do Espírito Santo. Primeiro movimento: a paz esteja convosco. Vamos repetir essa frase de Jesus? A paz esteja convosco. Vira para quem está do seu lado e dê essa boa notícia. Diga para essa pessoa que está aí: a paz esteja convosco. O primeiro movimento concreto da ação do ressuscitado pela força do Espírito Santo, em meio à agitação, em meio à ansiedade, em meio às turbulências da vida, a paz esteja convosco. Não seja vítima da sua correria, não seja vítima do seu estresse, não seja vítima da sua falta de paciência, mas queira, na festa do Espírito Santo, a paz de Jesus ressuscitado, que é capaz de acalmar o seu coração. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é o da alegria. Nos disse o texto que eles se alegraram ao verem o Senhor ressuscitado. Então vocês estão percebendo como a palavra é atual? Se o contexto difícil, se o pós-pandemia ainda um tanto quanto incerto, tem nos colocado num certo marasmo de uma vidinha mediana, medíocre, hoje a palavra de Deus abre os nossos horizontes, dizendo: a turbulência pode ser grande, mas a paz do Senhor vence toda a turbulência. A tristeza, a angústia, os desafios podem chegar até nós, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do cristão não é condicionado ao tempo histórico que ele vive, mas a alegria do cristão tem um nome, tem um rosto, é uma pessoa e se chama Jesus. Então, além da paz que acalenta o coração, que tranquiliza a vida dos discípulos, eles também agora experimentam a alegria. Duas palavras para a sua semana: paz e alegria. Será que nós precisamos dessas duas virtudes, minha gente? Precisamos. Paz e alegria. Depois disso, Jesus envia os seus discípulos em missão: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, o sopro da vida, o vendaval: recebei o Espírito Santo. Então, além da paz, da alegria, eu também recebo quem? O Espírito Santo. Esse Jesus é maravilhoso, não é, minha gente? Olha o que Ele quer nos dar hoje: a paz, a alegria, o Espírito Santo, que vem como vento e como fogo, sopro de vida e fogo que queima. Padre, e agora? O que esse Espírito quer fazer na minha vida?
Vamos lá fechar o Evangelho? Tome aí versículo 23, depois que Jesus disse: recebei o Espírito Santo, olha o que está escrito: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, o Espírito Santo que é nos comunicado pelo sopro de Jesus, nos dá uma outra grande graça. E qual é esta graça? O perdão dos nossos pecados. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são convencidas, e muitas delas acreditam, que elas não têm pecado. E muitas têm dificuldade até de confessar os seus pecados, até chegam no confessionário, mas chega lá contando virtude. Eu sou uma pessoa muito boa, eu trabalho pela minha família, Eu sempre digo, que bom, continue, mas aqui é o lugar que nós temos para falar do que não é bom. Aqui é o momento que nós temos para jogar para fora o nosso pecado e receber o perdão de Deus. Então, se de repente você se convence que você não tem pecado, que você não erra, que você não tem falha, significa que você não está permitindo com que o Espírito Santo haja em você. Porque em primeiro lugar é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Depois, em segundo lugar, é o Espírito Santo que nos move ao sacramento da reconciliação. Por isso que praticamente em toda missa nós temos um outro padre atendendo confissão. Porque é no confessionário onde a gente joga para fora tudo que está pesando aqui dentro, e vem o sopro criador do Espírito Santo, que te tira o peso do pecado e que te dá a graça do perdão, para que o seu coração arda no fogo novo do Espírito. Então, se você tiver dificuldade de reconhecer os seus pecados, as suas falhas, comece a pedir o Espírito Santo, a ajuda dele, e ele vai te ajudar. Porque o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, e o Espírito Santo nos dá a graça para que nós recebamos o perdão dos nossos pecados. E todo esse movimento do perdão dos pecados gera em nós o que, Padre Max? Paz e alegria. E é muito bonito no confessionário, quando termina a confissão, o penitente recebe a absolvição, o perdão dos seus pecados, e de repente dá aquele suspiro, que é o sopro do Espírito, abre aquele sorriso e diz: Padre, que maravilha, eu tirei o peso que estava sobre mim. Os dois frutos que você experimenta quando você confessa os seus pecados é paz e alegria. Então, se há muito tempo você não se confessa, peça hoje ao Espírito Santo essa graça. E tomando a decisão, não tenha medo, procure o confessionário. E consequentemente, recebendo o perdão, virá a paz e a alegria. Então vamos encerrar este momento pedindo o que a palavra quer nos dar. Vamos pedir que o nosso coração hoje experimente esse fogo vivo do Espírito Santo, para que o nosso coração arda. Vamos pedir esse sopro do Espírito Santo que quer nos dar a paz e a alegria. Vamos pedir uma nova visão da fé em meio a esse contexto tão desafiador que estamos vivendo. O que hoje o vento do Espírito Santo precisa varrer na minha vida. O que hoje o fogo do Espírito Santo precisa queimar na minha vida. Peça com fé, peça essa graça,
e você alcançará. Chegando o dia de Pentecostes, se encontravam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam, derramando sobre eles o Espírito. Manda sobre nós o Espírito. Nesse Pentecostes quero estar. Desce como línguas de fogo aqui e queima o nosso ser com teu poder. Manda sobre nós o Espírito. Nesse Pentecostes quero estar. Desce como línguas de fogo aqui e queima o nosso ser com teu poder. E queima o nosso ser com